Boa noite. Boa noite, Alba. Tudo bem? Então a gente está iniciando. Tudo bem, Janaína? Nós vamos começar agora. Tudo bem, Sônia, Tatiana, Adir? Boa noite a todos. Gente, desculpa o meu atraso, ainda está em tempo, né? Mas hoje Boa foi meio noite. corrido. Boa noite. Boa noite, Jana. Tudo bem com você? Bem, graças a Bem, Deus. graças a Deus. Eu não estou te vendo. Ó, eu Ó, estou eu te estou vendo. te vendo. Eu estou ouvindo o seu áudio, mas não estou te vendo. Gente, tá todo mundo vendo a Janaína ou só eu que não estou? Por favor, coloca aí pra gente. Adi, Jaqueline. Gente, eu vou ter que pegar um relógio e colocar aqui, eu fico sem noção das horas, tá? Ô, Janaína, se não der certo, você sai e eu te chamo de novo. Tá joia. Tá joia. Ixi, que será que Ixi, não o que tá dando será que não tá certo? dando certo? Não sei. Você pode sair. Você também não tá vendo, não? O pessoal Eu não tá te estou vendo, vendo não, você. Janaína. Você. Tá sem imagem pra você. Ó, Só o som. É. ai, deixa eu ver Então como é que deixa sai. eu ver como é que sai. Eu vou te tirar, peraí. Tá. E você entra de novo, tá? Uhum. Aham. Mas não tô te achando aqui, não. Não sei o que tá dando eco, não. Ô, Janaína, Oi? oi? Sai da tela, sai do Instagram e entra de novo no Instagram que eu vou te chamar de novo. Isso. Gente, boa noite. Ao vivo é assim mesmo, né? Dá problemas técnicos. Eu vou chamar a Janaína novamente para ver se vai dar certo. Então, eu tô. Isso. Vamos ver se dá certo agora. Boa noite, Vanusa. Boa noite. Boa noite. Agora eu estou te vendo. Agora o Agora o retorno que tá retorno que dando, eu tá não dando, sei eu o não que sei que o que é. que é. Porque Que tá tudo retorno? Tá tudo desligado aqui em desligado aqui casa. em casa. Não, agora tá para mim, tá bom. Você tá ouvindo bem? Estou. Estou. Tá me vendo bem? Estou. Estou. E você está bem também. Mas tá Mas dando o tá dando o retorno do retorno som. do som. Então eu vou colocar fone. Tá Tá joia. joia. Aí o pessoal fala se está dando retorno do som também, se está dando eco. Sim, tá dando eco para você agora? Pra mim, pra mim não tá, não. Parou o eco. Parou? Para mais alguém tá dando Parou. eco? Tá bom. Pra mim parou o eco. É importante o foninho, ajuda bem, sabe? Para não dar eco. Mas Tá dando... pra mim parou o retorno. Agora está dando eco pra alguém, porque eu sou só com o celular ligado. Se eu não deixar o som dele aberto, Você não eu tem não vou fone, conseguir não? escutar. Você tem Eu vou fone de pegar ouvido? ali. Eu Se vou você pegar tiver, ali. você coloca. Então, gente, vamos ver, né? Se dá tudo certo agora. A gente já vai fazendo uma introspecção para nossa prece inicial, né? Então, todo mundo já volta a consciência para dentro, aguardando a Janaína colocar o Melhorou o foninho. retorno? Melhorou o Isso. retorno? Ai, não, então melhor Melhorou. ainda. Seu foninho tá colocado no celular? Tá? Tá? Tá Uhum. bom. Beleza. Então, gente, tá todo mundo bem? O Adir falou que tá bom agora.
Agora então tá bom. Tá ótimo, então. Solucionadas as questões técnicas, como você agitou para ir pegar, eu vou fazer a oração inicial, você faz a final, Janaína? Pode, Pode? Então vamos pode. fechar os olhos. Gente, toma uma respiração profunda, solta o ar devagar. Procura ir sintonizando com o seu mundo íntimo, com o seu mundo interno, procurando sentir o centro do peito por dentro. Você pode imaginar uma chama luminosa no centro do seu peito e visualizar essa chama como a chispa divina, o ser imortal que todos nós somos, revestidos de carne, revestidos de mente, revestidos de pensamentos, de emoções, de sentimentos. Para além de todas essas coisas, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E é com essa conexão que nós queremos fazer nesse momento, com aquilo que há de divino em nós, a própria nossa criação, a criação de tudo que existe. Que o Senhor seja conosco nesse momento, facilitando o nosso entendimento, nosso sentimento e a nossa boa vontade. Que abençoe a todas as famílias, a toda a cidade, a todo o planeta. Que assim seja. Então, Janaína, eu passo a palavra para você. Algumas pessoas estranharam o título desse estudo, né? Eu vou até É, o repetir a Adi, frase que o nosso colega falou, Adi. Nós 10 pragas já não tá bom, preciso da é, depressão. ele falou isso comigo. Então vamos ver esse tema. Fala o título do seu tema e explica um pouco pra gente, já pode começar. Um Tá, abraço, joia. Janaína. Alô. Gente, as 10 pragas do Egito e a depressão. É um paralelo, como até eu e o Adi ficou quebrando a cabeça, e por fim os dois teve a mesma ideia, né, Adi? De colocar, explicar, né, gente, a questão da. É um paralelo mesmo, é como se a gente montasse uma parábola fazendo uma coisa com a outra, tá? E usando a doutrina espírita como base, né? O espírito imortal que nós somos, tá? Essa palestra, gente, a ideia, né, Neuza, nós tiramos do Jorge Alahá, né, que fez né, ele trouxe essa ideia de fazer isso, a gente achou bem interessante mesmo, porque é muito legal. A Ana também, acho que teve, quando ainda era presencial, ela chegou a fazer esse estudo também, lá na casa, né? Mas assim, gente, nós vamos fazer uma reflexão mesmo, fazendo esse paralelo, né? Como se fosse uma parábola mesmo, né? Uma outra oportunidade, quem sabe a gente fala das pragas do Egito verdadeiramente. Mas dessa vez a gente vai fazer uma reflexão sobre o nós, né? Uma reflexão sobre quem somos nós mesmos. Na realidade, é isso que acaba sendo. Então, a gente vai pensar lá, quais são os principais caracteres quando a gente fala das pragas do Egito? Nós temos o faraó, os judeus, Moisés e as 10 pragas em si. São 4 elementos, né, que fazem parte dessa história. E esses 4 elementos, a gente vai fazer uma analogia conosco, para a gente perceber o que eles representam em nós. Então, a gente vai pensar assim, ó, né? Primeiro, né, a gente vai ver, o faraó era um representante total, o que tinha um poder total sobre tudo o que acontecia na terra do Egito, sobre todos os cidadãos que tinha lá. O poder autoritário, o poder, né, que a gente estuda, o absolutismo, né? Tudo estava centrado nele. Nós temos os escravos, que na época já eram os judeus que tinham séculos que estavam escravizados. Moisés, né, um grande, né, legislador, um cara assim inteligentíssimo, de uma facilidade de expressão. E os fenômenos que ocorreram, que a gente tem que entender uma coisa que é importante. Esses fenômenos, mesmo os fenômenos reais mesmo, eles não ocorreram em espaço de tempo curto. Não. Eles levaram muito tempo. É um espaço de tempo de, chega a ser anos. O processo inteiro. Tá, gente? Então, nós vamos, né, pensar.
O faraó, gente, né, ele é um ambíguo. Ele tem uma dualidade assim interessante. Porque nas 3 primeiras pragas ele fala que não vai. Nas 4, 5, 6 ele fala que vai libertar o povo. Na 7, 8, 9 ele volta atrás. Né? E na 10ª não teve jeito mais, ele libertou o povo. Então, gente, o faraó, ele vai representar todas as nossas imperfeições. Tá, gente? Ele é o homem velho, aquele que a gente tem que resiste a toda e qualquer mudança. Então, a gente sabe que todas as mudanças, elas são para melhor, a gente não muda para pior. Então, ele vai resistir a essas mudanças. Ele representa o poder do orgulho e do egoísmo que reside ainda em nós. Né? O faraó, ele é aquela história, né? Ele chega a ser endurecido, é o coração endurecido. Né? O coração que não está querendo se abrir para os sentimentos que podem nos elevar. Então, ele está representando essa prisão que vai prender todos os sentimentos bons que a gente tem. Ele representa isso, já que tudo estava na mão dele, e ele, né, a gente sabe na história que manejava com mão de ferro, então ele prende ali, é o homem velho que não quer mudar. É quando a gente, né, fez lá a zona de conforto do homem velho e ele não aceita a mudança, ele é totalmente contrário a isso. Né? E aí eles estão aprisionados. Esses bons sentimentos, nós vamos falar que eles seriam o nosso desejo de libertação, que são os hebreus. Né? Eles querem liberdade, porque nós fomos feitos, gente, para alcançar a felicidade. Nós não somos, né, Deus não criou os seres, né, todos os seres de sua criação, eles estão propensos a serem felizes. Então a gente traz latente tudo que é de bom. Tudo que o espírito ele pode conquistar de bom. E eles estão presos. O faraó está prendendo ele, né? Esse homem duro, esse homem velho, esse homem arrogante, egoísta. Ele não está permitindo que os bons sentimentos aflorem. Né? Moisés, ele vai representar o desejo da liberdade. A expressão que liberta. Deixa aí. Tá? E o Nilo, gente, ele é a representação de todo o poder. A gente não pode esquecer do Rio Nilo, porque o Rio Nilo, realmente, o Egito só existiu por ele, até hoje. Todas as cidades, civilizações ao redor dele só existem por causa dele. Sem ele seria impossível. Então, ele representa a autoridade e o poder do faraó. Né? Apesar de ser um rio que corre, mas corre de acordo com a vontade dele. Então, gente, né, o endurecimento dos nossos corações, que o faraó vai representar, tá, gente? Ele vai trazer situações difíceis, momentos de grande sofrimento. Né? Os bons sentimentos para ele se libertar, nós deixarmos eles se tornarem livres, eles vão trazer grandes sofrimentos, grandes problemas para a nossa vida. E aí, às vezes, a gente prefere não enfrentá-los. Deixar correr. É aonde que vem o verdadeiro problema. Né? E aí a gente vai ver, né, que os sentimentos eles vão tentar sair. E vai vir o sofrimento através, a gente vai colocar aqui, né, das 10 pragas. A primeira praga do Egito é o rio de sangue. Toda a água do Egito, ela se transformou em sangue, de acordo com as escrituras. Né? O sangue, gente, ele representa a violência. Né? O nosso orgulho, o poder, a gente tomar tudo do jeito que a gente quer, não importando os meios. A gente usando aquela velha frase, né? O fim justifica os meios. Então, não importa se eu terei que ser mais agressivo, se eu terei que ser mais arrogante, se eu terei que ser mais orgulhoso, né? Ele vai mostrar isso para nós. Então, quando a primeira praga vem, a gente quer reagir de forma bem violenta mesmo. A gente não aceita, né? A gente não quer se abrir para novas mudanças, pelo contrário, a gente quer se fechar, né? A gente não deixa de jeito nenhum. O homem velho, ele vai rugir, ele vai reagir. E se a gente não prestar atenção, nós vamos abaixar a cabeça e deixar correr, né? A nossa consciência, né, as leis divinas está lá, ela vai falar com nós que algo está errado, está começando a dar errado, porque para todos os seres, né, principalmente os homens, né, chega o momento da evolução
E aí, a espiritualidade superior, ela sempre vai respeitar as nossas escolhas, mesmo que às vezes ela vai trazer consequências desastrosas. Mas eles vão respeitar. Então ele vai deixar. E nós não vamos aceitar. Geralmente a gente não aceita, tá, gente, essa mudança. Porque uma das coisas mais difíceis que nós seres humanos temos, assim, vamos colocar assim, dificuldade mesmo, é aceitar a mudança. E as mudanças, quando elas vêm de uma forma mais que a gente aceita, ela tranquila, elas são menos dolorosas. Mas quando a gente não aceita, elas são dolorosas. E ela acontece porque ela vai acontecer independentemente da nossa vontade. Agora, quando a gente resiste, nós sofremos. Por isso que a violência interior, né, a gente vai ter que realmente lutar conosco mesmo. Lutar com o nosso inimigo, que é nós mesmos, não é o outro. O pior inimigo somos nós. Esses eus velhos que nós trazemos e que cristalizaram na forma do faraó, do poder absoluto, né? E aí, gente, né, essa condição, ela seria mais fácil, essa violência, se a gente aceitasse quem nós somos, porque ainda tem essa dificuldade. A violência aí demonstra quem nós somos verdadeiramente. E a gente não quer aceitar. Eu não posso ser assim, não é possível que eu sou assim. E aí a gente começa a ficar triste. Ou pior, né, Janaína? Não, eu não sou assim, não. É porque alguém me provocou. Eu não sou assim, não, mas é porque a situação me obrigou. A gente usa alguma desculpa para justificar a violência que existe em nós, como se ela não Para existir existisse, nós. Uhum. Né? né? E é interessante porque aí nosso ser que quer evoluir, porque nós queremos evoluir, mas nós não queremos sair da zona de conforto, a gente começa então a viver a tristeza. Porque a gente quer, mas nós não estamos tendo força suficiente, né, para vencer isso. E aí, quando o rio se torna sangue, a gente sabe que qualquer alteração na água, a água ela vai perder um dos elementos vitais para os seres vivos dela, que é o oxigênio. É um dos primeiros fatores que a gente percebe que está morrendo ali, que tem algo errado, porque a água perde o oxigênio. Ela é função de vida, a gente sabe que a água é função da vida, e ela vai perder o oxigênio. E aí os sapos, que é a segunda praga, eles estavam lá, os girininhos, estavam os sapinhos vivendo no rio feliz, os peixes começaram a morrer, então os sapos começaram a sair. Veio a segunda praga. E veio, né, a segunda praga para nós. Quando a gente tenta lidar com essa violência dessa forma permissiva, os nossos sentimentos ficam desordenados. E aí vem o remorso, a consciência pesada, que vai estar em todo lugar que a gente for. A gente deita para dormir, a consciência está cobrando. A gente vai ler um livro, aí tem uma palavra lá, lembrou do que aconteceu, a consciência cobrou de novo. Os sapos estão, as rãs, né? Cada tradução fala de um jeito, mas em geral são os anfíbios, né? Eles estão em todas partes. Tipo, abro o armário, viu uma roupa ali, lembrou de fulano, eu não fiz isso com fulano. São sentimentos completamente desorganizados. Eles estão surgindo lá do fundo, sentimentos até que a gente nem tinha prestado atenção que nós tínhamos. Ele está saindo do nosso eu para o profundo mesmo, como os sapos saíram de dentro do rio. E aí, né, nós não conseguimos lidar com isso se a gente não for resiliente, se a gente não buscar, né, dentro da fé, dentro da religiosidade, gente. Nós não vamos aqui atrelar somente a doutrina espírita, porque a religiosidade ela é importante, nós não vamos conseguir. É sempre os sinais de depressão leve, gente, porque as 3 primeiras pragas, né, o paralelo, a gente coloca ali na depressão leve. Eu percebo que tem algo errado, eu quero até tentar mudar, mas ainda não sou forte o suficiente para isso. Por algum motivo, eu percebo que talvez eu precisaria de uma ajuda médica, etc. Mas ainda, não é tanto, não é para tanto, não é tanto esse tanto ali, não. A gente não consegue perceber, né, que os sentimentos desorganizados, eles não são bons. E aí, a gente vai trabalhar, a gente vai, né, produzir alguma coisa, a gente vai conversar com alguém, mas não é mais aquela interação real, onde toda a nossa atenção e sentimento está focado. Não é bem aí, não. Então, a gente vai sair de um processo de dano, gente. E a gente avança para o remorso, que nos acompanha em toda parte que a gente for. As rãs pulando. E aí, né, vem a terceira praga, que são, algumas traduções falam que são os piolhos, outros falam que eram pulgas, mas enfim,
são esses, né, parasitas que grudam no nosso corpo. O outro não vê. Cruz. O outro não vai ver que eu tô com um piolho ali, ou com outro, né, uma pulga andando no corpo, ele não vai ver. Isso representa os sentimentos. Não, e não é só dessa vida, não. Esses sapos são de outras vidas também. Junta tudo, né, gente? Vira um pacote só. Isso, gente, ataca. É um sentimento, tá, que não é visível. Mas nós estamos percebendo que ele não tá legal. E ele começa aquela ideia fixa, igual aquela coisa que a gente fala assim, música chiclete. É aquela ideia chiclete que gruda na cabeça que algo está errado, que qualquer coisa é aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de que ninguém está percebendo, porque eu não consigo disfarçar. Eu ainda consigo fazer de conta que eu estou bem, mas eu não estou bem. Começa a vir insônia, eu não durmo, a gente para de dormir direito. Porque aquilo ali tá ali na cabeça da gente o tempo todo, incomodando, aquele tempo todo fazendo lembrar que está presente 24 horas por dia, 7 dias da semana. Os outros ainda não conseguiram perceber, porque como ainda está bem no inicinho, eu ainda consigo ir ao trabalho, eu ainda pego, não, então tá, eu vou ali no social, né, ainda tento fazer alguma coisa. Ainda não é tão visível assim, né, até esse ponto. E ele é pior do que a rã, porque as rãs, elas não estão meio, né, ali, no canto ali. É só no momento que eu vejo alguma coisa, que vem uma lembrança, que flora. Mas os piolhos não, eles estão comigo. É os meus sentimentos que despertaram, aqueles sentimentos desorganizados, né, sentimentos totalmente desequilibrados, que estão o tempo todo comigo. Não é só no momento que eu lembro. Não, é 24 horas por dia mesmo. É aquela sensação de angústia, de aperto, do que eu não sei o que eu vou fazer e não tem para onde fugir. Né? Porque somos nós. Não existe um local que eu possa jogar igual os sapos. Né? E aí, gente, aquele desassossego, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, eles falam que é a melancolia que ataca a pessoa. Porque a gente começa, a tristeza, ela começa realmente a se tornar maior. Porque ainda os hebreus estão lá gritando, Moisés está gritando dentro de nós, liberta, deixa ir, se torna, né, flui melhor, se deixa ir, e a gente está ali ainda, né, tentando, pensando, mas a gente ainda olha, não, mas não é para tanto, não. Tem pessoas, gente, que conseguem viver, tá, a vida toda, encarnação inteira, nesses 3 primeiros pontos, né, não avança para mais. Mas também não regride, fica ali, estacionado ali o tempo todo. Tem pessoas que acabam ficando assim. Mas é uma boa parte, infelizmente, não acontece isso. E aí ela acaba indo para outros processos, tá? Que são as próximas 3 pragas, que é o processo de depressão moderada. A 4ª praga, gente, são as moscas. Enquanto que os piolhos estão em nós, eu consigo esconder, prendo o cabelo, ponho um boné, ninguém vai perceber. As moscas, elas estão voando ao redor. E a gente sabe que moscas, elas voam ao redor daquilo que não está bom. Daquilo que não está bom. Então, as pessoas vão começar a perceber que algo realmente está errado conosco. Né? Os outros finalmente vão perceber que não está legal. Que aquela pessoa ali tem algo muito errado. Elas vão notar, né? Porque as moscas, elas são visíveis, elas não estão escondidas no nosso couro cabeludo ou debaixo da nossa roupa. Não, elas estão ali. E as pessoas vão começar a questionar, fulano, você está bem? Fulano, você está precisando de ajuda? Você quer conversar sobre alguma coisa? E a gente olha, pensa, mas não, precisa não. A gente acha que ainda a gente é Mulher Maravilha, que a gente vai dar conta, um super-homem, né? Sem perceber que a ajuda ela seria boa, né? As pessoas estão notando é porque realmente algo não está bom. E nós não percebemos isso. Se elas chegaram a notar, aí sim eu deveria buscar ajuda, né? Mas não vou. E aí, gente, a gente chega... É porque essas próximas aqui são mais sérias, assim. Nós vamos chegar na 5ª praga. Na 5ª praga é quando todos os animais morreram. Todos os animais do Egito, o boi do arado, os cavalos, os carneiros, tudo morreu. Não havia mais animal vivo ali. Os animais morreram, né?
E isso é quando morre a alimentação do indivíduo. A alimentação do espírito, gente, tá? É o quê? A fé. A fé é a questão do crer, né? Crer é uma coisa, saber é outra. Tá, gente? Eu posso saber de muitas coisas, mas eu posso não acreditar nessas coisas que eu fiquei sabendo. Agora, crer é ter certeza, né? Eu tenho uma frase de um... Ele era físico, astrofísico, mas eu gosto muito dessa frase dele, que é o Carl Sagan, e ele falou o seguinte, ele está falando, né, sobre os cosmos, mas a frase serve para várias coisas. Ele fala o seguinte, né? Eu não quero saber, eu quero crer. Porque só saber não é o suficiente. Só saber quando vir os problemas que podem matar a nossa alimentação, podem gerar dúvidas, ela vai fazer a gente perder a oportunidade. Agora, quando eu creio porque eu sei, eu tenho certeza que isso é assim. É diferente, né? Então, a gente precisa da ajuda do profissional, mas a gente está perdendo a alimentação, então a gente acha que não vai servir, porque fé é crer que vai dar certo. Fé é crer que as coisas podem ser melhores, né? Como Jesus disse, felizes os que creem sem ver, né? E aí é você saber, mesmo sem você ter comprovação nenhuma, que as coisas vão melhorar, né? E aí nós vamos ver, né, essa perca da fé nesse estágio, porque não tem alimento, ele para de buscar, ele para de ir na religiosidade, ele para de buscar coisas que possam fazer a gente se elevar, para de buscar companhias que vão nos ajudar, para de buscar situações que vão nos tornar melhores, ou seja, para de se alimentar daquilo que poderia nos fortalecer, a fé. Janaína, deixa eu fazer uma observação aí. É que, na verdade, atualmente é muito fácil alimentar a nossa espiritualidade. Porque tem os livros, tem as lives, tem os vídeos no YouTube, tem cada palestrante um melhor do que outro, não é? Assim, tá tudo mastigado. Tá tudo mastigado. Tem as músicas, tem palestrantes espíritas maravilhosos, tem palestrantes maravilhosos de outras religiões. Então a gente pode beber, alimentar essa fé de inúmeras fontes, de inúmeras formas, e numa pandemia sem precisar estar presencialmente em nenhum local, né? A gente pode se alimentar essa nutrição interna com conhecimento, sem se sentir isolado. Então, assim, eu acho que de todas as épocas da humanidade, essa é a época que, para quem busca, é o momento mais fácil de alimentar a própria fé. Agora, se a pessoa perdeu a força para buscar, ou se a pessoa não quer buscar, aí não adianta a mesa estar posta e farta de alimento, né? É desse jeito. A gente, por isso que o Galá fala, as músicas as pessoas começam a perceber, porque tem dia que a gente vai estar bem, e tem dia que a gente não vai estar. Tem dia que a gente vai produzir algo, e tem dia que a gente não vai produzir nada. Vai ser aqueles dias, né, altos e baixos, vai começar a montanha-russa, verdadeiramente, né? Outro dia eu tô aqui, outro dia eu estou aqui. A gente vai reagir e não vai reagir. A gente vai começar a perder a capacidade de render, de produzir, porque não acredita que nada pode ter solução. Não deixa de acreditar que as coisas vão ter uma solução, tem jeito para resolver. E aí, assim, está necessitando, já há muito tempo vem nas outras pragas, mas aí, assim, precisa mesmo de buscar a ajuda profissional, claro. Para isso, Deus nos deu a medicina, trouxe as pessoas para ajudar nesses processos que até então eram difíceis, né? A gente via, até hoje as pessoas ainda têm um certo até preconceito em relação ao problema da depressão. A gente vê isso, né? E também a alimentação da fé. Os dois campos, eles têm que ser trabalhados, né? Ele tem que ser cuidado, mas a gente não quer, a gente acha que não. Porque por mais que os nossos familiares possam perceber, os nossos amigos, e até chegar perto e falar, fulano,
vão buscar ajuda, eles não podem nos arrastar, né? Eles não vão arrastar a gente tem que querer ir, a gente tem que querer realmente fazer isso. Mas como eu perdi o meu alimento, a minha condição de me alimentar para me fortalecer a minha moral, a minha espiritualidade, né, uma minha crença, eu vou achar que não vai ser besteira, não vai resolver o problema. Sabe aquele momento, ai de mim, pobre de mim, que não vai nada adianta? Ó céus, ó a vida, eu lembro daquele desenho que o bichinho ficava assim, né? E a gente vai ficar nesse gênero, a gente não acredita que vai melhorar. E aí, nós vamos vir para a sexta praga, que são as sarnas ou úlceras, né? O nosso corpo adoece, porque a gente começa, né? O nosso sistema imunológico já foi comprovado, né? Que ele reage também ao nosso otimismo ou ao nosso pessimismo. Quando as pessoas são muito para cima, elas têm fé, elas são otimistas, elas buscam, né, várias coisas, o sistema imunológico ele vai ter uma reação melhor né, às doenças que virão. Quando a gente está muito deprimido, está muito triste, está muito melancólico, né, pessimista, ele não consegue ter a reação tão boa quanto no outro caso. Então, o corpo vai começar a manifestar, tá, essas tristezas, né? A gente sabe que os sentimentos, eles transformam em doenças, né? Eles vão se transformar em feridas. A gente vai começar a mostrar toda aquela coisa, né? Que as feridas não são coisas boas. As feridas a gente olha, a gente faz até assim, né? Ela não é aspectos agradáveis. Ela não tem aspecto agradável, né? E como são sarnas ou úlceras, são pústulas. Não é uma feridinha com a casquinha pretinha que a gente tem vontade até de arrancar ela, de tão sequinha que ela tá. Não é. Dói, né? Dói. E são as úlceras. Aquilo que as pessoas olham e falam, como é que é? Ah, isso é assim? Né? Porque começa a manifestar mesmo tudo aquilo, né? Aquela violência lá que ainda a gente conseguia tampar, todo aquele processo do egoísmo, do orgulho, ele vai começar a transparecer e a gente adoece sim, adoece fisicamente também. Né? O corpo, a gente vai começar a sentir dores para todos os lados, mal-estares, coisas que, né, o médico comum ele não vai conseguir localizar. Porque ele vai fazer um exame e não existe. Porque está tudo no processo moral, psicológico, né? Tá ali. E a gente está começando, o corpo está começando a reagir. Né? Eu posso fazer uma observação, Janaína? Pode. O Ayurveda é a medicina indiana. E é muito interessante a forma que o Ayurveda coloca os vários estágios do adoecimento. Mas o primeiro estágio manifesto do adoecimento, que tem estágios anteriores, que ainda não, a doença não manifestou ainda. Ele está no processo do adoecimento, mas a doença não apareceu. É na pele. É o primeiro estágio, assim, a hora que o adoecimento se expressa, ele começa a se expressar na pele. De várias formas, vê, né? ou numa secura, ou no excesso de oleosidade, com espinho, com furúnculo, entende? Então, eu achei muito coincidência, assim, esse paralelo e da forma que o Ayurveda coloca, porque os estágios anteriores, o corpo já está se desequilibrando, mas o adoecimento não está visível. Né? E aí, né, nesse paralelo aí que é feito, esse adoecimento interno do ser também se expressa na pele. Não é à toa, né? Não é uma parábola assim para gente falar, isso é viagem. Né? Não é, não. E é interessante porque, assim, desde lá da primeira praga, lógico que a gente sofre as influências espirituais. Mas a partir daqui, elas começam a ser mais visíveis para aqueles que têm olhos de ver, né? Então, os companheiros espirituais, gente, vão agregando, vão agregando. Nem sempre quer dizer que exista ali apenas, né, obsessores, ou seja, entre aspas, né, inimigos de outras vidas querendo nos levar. Não. Tem também aqueles como Kardec fala, Manuel Filomeno de Miranda fala, né, da obsessão simples. Ah, você tá triste, eu também tô, vamos ficar tristes juntos? E aí eles vão vindo, é sintonia. A gente sabe que nós, os espíritos que nos acompanham, eles são sintonizados pelas nossas ideias e sentimentos. Então, eles vêm, espíritos depressivos, espíritos que desencarnaram em processos semelhantes, eles vão vir fazer companhia para nós, né? E aí vai influenciar mais ainda.
As obsessões, né, tem aquelas simples, diárias, né, como fala, a fascinação e, por fim, a subjugação. E é nesse processo, nessa fase aqui, que a gente começa a perceber mais ainda naquele que está sofrendo que tem as influências, sim, né, que vão desencadeando ali cada vez mais. E a gente também pode começar a perceber pensamentos que não existiam antes, né, sentimentos que às vezes é tão parecido que a gente até confunde tudo com uma coisa só, né, e perceber que não é somente nós mais. Existe uma multidão, né, como é que Paulo fala? Testemunhas. Porque quando ele fala que a gente tem uma multidão de testemunhas, é em todos os sentidos, seja eles bons ou maus, né, em todas as consequências que eles estão ali, tá, gente? Então, vai manifestar e a gente vai começar a caminhar mesmo, né, porque era para buscar ajuda, já tinha que estar fazendo tratamento, a gente vai começar a sofrer o processo do desleixo, porque não vai se cuidar com tanta medicação, a autoestima ela vai começar a cair, não haverá tanto, vão pintar um cabelo, apesar que o cabelo precisa pintar, né, mas não é isso não, vão pintar o cabelo, né? E eu tô numa fase terminal, parei de pintar o meu. Não, eu ainda pinto, eu falei, quando ele ficar bem mais branco, eu vou parar, eu vou deixar ele ficar branquinho. E aí a gente vem para as outras, que é quando vai caindo mesmo para a depressão profunda, que é a 7ª praga, que é o granizo, né? O granizo, ele vem de pedrinhas bem miudinhas até pedras tá quase o tamanho de uma bola de futebol. E lá narra que o granizo caiu e destruiu tudo. Tudo que tinha de plantação, casa, telhados, abrigos, celeiros, porque ele não destruiu só as plantas, não. Ele destruiu a cidade também, né? As carroças, ele destruiu tudo. A chuva foi tão intensa, tão forte. E a gente vê isso, que é possível sim, porque a gente vê nos noticiários quando acontece, né? O problema que se dá em chuvas desse nível. E aí, gente, né? A gente tá na fome porque nós começamos, nossa fé está morrendo porque não temos mais alimentado ela. Então é a falência total da crença em algo bom. O granizo, ele destruiu tudo. Não existe mais abrigo. Aonde eu vou me esconder? Em que local que eu vou me abrigar dos problemas que estão vindo? Em que local que eu vou me abrigar desse avalanche de sentimentos desordenados que está surgindo e que eu não sei lidar com eles, porque eu nunca consegui lidar com eles, nem nessa vida, nem em vidas anteriores, muito menos, né? Porque a gente pode colocar que em vidas anteriores, nessa questão do estudo da mente não existia, né? Não, nem isso não existia. Eram poucos que não se aventuravam, mas não eram tão profundo quanto é nos últimos 100 anos. Então, né? Tudo caiu. E um dos fatores que mais está contribuindo para a atualidade nesse processo, gente, é o materialismo que começou no século XVIII e se firmou no século XIX. Porque até o século XVIII, tendo lá todas as suas, né, vamos colocar assim, todas as suas dificuldades, as religiões ainda colocavam no indivíduo ali, né, algo que se ligava a ele à espiritualidade. Ainda trazia ali. Quando começou a surgir o materialismo, final do século XVIII e principalmente nos meados do século XIX, a gente vê a total falência da religiosidade, né? Ele veio e jogou por terra e colocou que todas as religiões eram ruins, que isso não respondia, não solucionava. Esse processo se deve até mesmo quando as falhas das próprias religiões em séculos anteriores, os espíritos então criaram pavores, criaram traumas. Tem uma palestra do Jorge Erlahari que até comentei com você, que ele fala sobre a intolerância religiosa, que é muito legal, que ele traz lá na época das pedras até os dias de hoje, e ele fala desse processo, né, da intolerância e do materialismo. É muito interessante. Então, gente, o granizo, ele destruiu tudo isso. Eu não tenho tanta certeza que você está falando é verdade. Essa história de espírito, tem não. Céu? Ah, deve ter céu, não. Deus criar isso não tem lógica. Tem mais lógica Deus criando do que não, né? Mas não tem. Então, gente, a gente se sente abandonado. Né? Nós buscamos, queremos a solução, mas a gente não quer. A gente, ao mesmo tempo, não quer a solução. E aí, nós sentimos abandonados pela espiritualidade, porque tudo ruiu. E a gente não percebe que ela está ali.
pronta para nos ajudar, se a gente quiser, né? E é só que a gente não tem mais força. Sozinho, não. Nós não conseguimos, quando chegamos nesse estágio que acabou, né, veio a falência da fé em tudo e qualquer coisa que pode nos elevar, não só a religião, mas é qualquer coisa que pode nos tornar melhor. Não existe crença em nada, nada. Aí é imprescindível, é imperioso a ajuda de um profissional. É extremamente necessário. Não existe mais outro recurso mais eficaz, além da espiritualidade, da religiosidade, a ajuda. Vai ter que ter um jeito de buscar. Mas, como eu disse antes, se a gente não tentar, né, se a gente não quiser, por mais que os familiares tentem, eles não vão conseguir tirar a gente dali. A gente também tem que olhar e falar, me ajuda, me tira daqui. A espiritualidade, ela faz isso. Quando a gente lê os livros, né, o que eles falam? Quando eles passam aquelas redes lá, é quem realmente quer sair dali, né? É impressionante, porque a gente pensa assim, quem não vai querer sair, né? As pessoas têm medo do desconhecido, até do que é melhor. Aqui tá horrível, mas eu conheço esse lugar, eu quero ficar aqui mesmo. Né? O lugar tá insuportável, mas eu sei de tudo que tem aqui de insuportável. Eu não quero sair daqui. Né? E a gente vê que a dualidade do faraó, porque até nessa daqui, ele deixava e voltava atrás. Deixava, porque as 3 primeiras pragas, ele falou, não vou não, vocês podem ficar aqui. Ou seja, os sentimentos vão continuar presos. Na 4, 5, na 5, 6 e 7, ele vai e fala, né? Não, vou libertar. Não, vou não. Não, vou libertar. Não, vou não. Ele não decide ainda, mas ele ainda tá naquela assim. Só que aqui, a partir de agora, ele vai e fala, não liberta. Acabou. Porque a fome espiritual, ela chegou a tal nível que pronto, ele conseguiu todo o poder que ele queria de volta. Tá tudo na mão dele. De novo, né? Esse do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Desse homem velho que precisa ser transformado e ele não quer. Então aí vai vir, né? Aí eu fico pensando assim, né? Nada que tá ruim pode piorar. Tudo pode piorar. Né? Tudo sempre e aí vem pode piorar. A 8ª praga, gafanhoto. E os gafanhotos é praga mesmo, né? A gente sabe disso. Uma nuvem de gafanhotos, elas podem conter entre 500 milhões a 1 bilhão de indivíduos. Elas são tão grandes e tão compactas, eles andam tão próximos, que em locais onde ela anda, entre aspas, né, ela tampa o sol. Fica até escuro. E eles comem tudo. Porque o granizo, ele quebrou ali as hastes, mas caiu as sementes no chão e não tinha alguma coisa que eu poderia catar. Né? Tentar catar. Deixa eu catar umas migalhinhas aqui, mas o gafanhoto veio e ele comeu até as migalhas. Né? Ele não deixou nada. E essa falência da nossa fé, ela não vai deixar a gente nem colher um pinguinho, nem uma frase de migalha de otimismo. Ela vai fazer a gente, né, cair tanto em nós mesmos, tão profundo nesse rio de sangue lá da primeira praga, né, que não vai sobrar nada. Nem as migalhas que poderiam atingir, não vai atingir. Os gafanhotos estão comendo tudo, né, estão acabando com tudo. E aí a gente acha que não temos nada. Nada. Nós paramos de tomar banho. É sério. Nós paramos de cuidar da nossa própria higiene. Nós paramos de vestir roupas adequadas. A gente fica até uma semana, um mês com a mesma roupa. Nós não passamos a nos trancar dentro do quarto, porque não existe mais nada lá fora que serve para mim. No que eu vou buscar? Nada, porque não tem nada. Nada vai resolver, né? Nada vai solucionar para mim. Então, assim, não sei o que fazer, porque não tem nada. Acabou tudo. Tudo acabou aqui. Então a gente, né, pega e vai na total desesperança. Cai na falta de esperança. Que é a coisa que nos mantém sempre em frente. É a esperança. E quando a gente perde esse foco, essa migalhinha que ela pode oferecer, acabou. Para nós não temos mais nada que a gente possa construir. Né? Então a gente vai se fechar completamente, né? E os nossos amigos espirituais, principalmente aqueles que por algum motivo, né, não estou dando nem razão e nem discordando, mas por algum motivo ele julga que nós devemos eles de alguma forma, eles vão ainda
né, cobrar mais ainda, fazer a gente cair mais ainda, porque nem a fé poderia nos levar à oração para a gente vibrar melhor, a gente não tem. Esse Então, virou um processo, campo. quando está nessa fase, precisa muito do profissional e precisa muito de ajuda de outras religiões, né? De Uhum. religiões, no caso nosso, que somos espíritos, porque abre um campo muito fértil para a obsessão, né? Abre. Então, a Extremamente obsessão fértil. passa a ser uma comorbidade, né? Ela passa a funcionar junto. Então, é É, muito improvável que alguém esteja nesse estágio com a doença, depressão, porque aí a pessoa já está doente, e que ela não esteja também com obsessão, né? é muito, muito improvável. Muito mesmo. Nessa parte é muito necessário o psiquiatra, o psicólogo, o passe, água fluidificada, É culto no tudo. lar, oração em grupo, né? Família orando. A pessoa não tem força, os outros vão ter que fazer por ela. Então, assim, eu só tô Exatamente. dando essa dica porque se alguém conhece alguém que está assim, às vezes pensa assim: ah, mas parece que a pessoa não quer, a pessoa não faz nada para se ajudar. A pessoa não tem força, Não ela tem. não dá conta. O É gafanhoto difícil comeu de tudo, entender ela não isso. tem O mais gafanhoto nada. comeu tudo, ela não tem força. É, Isso é um estágio que não é para a gente julgar, mas para a gente ter misericórdia, que é um estágio é. muito sofrido, né? Que a pessoa precisa de alguém com Uhum. empatia para descer até lá nesse fundo do buraco e dar a mão. E não esperar que a pessoa Exatamente. vá reagir. Porque às vezes quem quer ajudar fica tão ansioso, querendo ajudar, e a pessoa não tem uma reação assim esperada, positiva, a pessoa desanima. Ah, fiz o que eu podia, agora vou largar para lá. Né? É um Uhum. momento de comprometimento de quem gosta da pessoa, né? E aí, quando a gente acredita que acabou tudo, veio a nona praga, que é a escuridão. Narra-se que houve, né, dias de escuridão total. Um dos motivos que eles acreditam seria uma tempestade de areia, porque a tempestade de areia, ela, entre aspas, tampa o sol e realmente você não vê um palmo à sua frente. Eles acham que é o mais provável. E aí, gente, tudo cobriu de trevas. A nossa alma mostrou todo o seu negro. Né, nós cobrimos o nosso eu totalmente nas trevas. Eu não consigo ver nada, não consigo ver meu futuro, não consigo ver meu passado, não consigo ver nem quem me ama que está ao meu redor, eu não enxergo eles. Eu não tenho olhos de conseguir ver nada. E a gente vai ver que as pessoas nessa fase, ela se tranca, ela fecha o quarto, ela compra aquelas cortinas blackout, ela quase que coloca uns paninhos nas gretas, tudo para ficar na completa escuridão. Porque dentro dela, ela está assim. Ela não vê nada, nem a si mesma ela não consegue ver. Nem a Ô, si mesma a Janaína, gente deixa eu consegue fazer uma enxergar. observação. A Uhum. Cláudia falou aqui que está nessa fase, com depressão e crise de ansiedade. Cláudia, eu quero falar que você pode estar com depressão e crise de ansiedade, mas nessa fase que a Janaína falou aqui, você não está, porque senão você não estaria assistindo essa live. Graças a Deus, você está no ponto que você está buscando alimento espiritual. Tá Então, lá nas primeiras pragas ainda, a graças sua a Deus. depressão, a sua ansiedade pode te fazer sofrer, mas você está tendo força para buscar, então continua buscando É. para não deixar o processo avançar, né? Buscar ajuda profissional, buscar ajuda de amigos, buscar ajuda de oração. Desculpa, viu, Janaína, mas eu não podia deixar Não, tá passar, não, porque certo, ela fez o não. comentário aqui, tá? Então Aham, pode tá seguir. joia. Então, gente, né, nesse negrô, nós perdemos assim, acabou tudo. Nós não conseguimos ver nem aquela história da luz do fim do túnel. Não existe, nem mesmo a luz do fósforo. Para nós não existe mais, tá? É a desistência completa de nós mesmos. É a desistência, sabe aquela coisa assim que joguei a toalha no chão, faraó, você pode fazer o que você quiser comigo? Você pode acabar, afunda mesmo todos os meus sentimentos, né? E aí, gente, nos processos obsessivos, tá? Isso é uma subjugação. A subjugação, Kardec, ele fala isso e outros livros da doutrina, ela é quando que nós viramos, né, entre aspas, quase como uma marionete do espírito obsessor. Nós vamos fazer tudo o que ele quer, nós vamos acalentar as ideias dele para conosco, né? Nós não conseguimos ter força para poder reagir, porque nós deixamos a fé falir,
nós perdemos o alimento espiritual, nós perdemos as migalhas que poderiam ajudar a gente buscar ter força, tá, gente? E aí, a gente caiu ali. Uma das melhores maneiras para a gente tentar ajudar, gente, não é desprezar. Você tá bem, hein? Credo? Não. Também não é supervalorizar. Tadinho de fulano, tadinho de você, bem, não fica assim, não. Não é fazer isso. Tratar com a maior naturalidade possível na situação, né? E, gente, coloca para ajudar. Não peça, põe lá na faz isso. Ele não vai fazer, ele tá se trancando dentro da sua escuridão. Ou senão tem que virar e falar assim, fulano, eu preciso de sua ajuda aqui. Vem cá, me ajuda aqui. Né? A mãe, principalmente fala de mãe, de irmãos, que são os que tem quem está mais próximo ali, né? Vem cá, vamos, que é uma das formas de tentar ajudar essa pessoa. Mas é como a gente já falou antes. Nesse estágio, gente, sem ajuda, né, médica, terapeuta, psicanálise, psicólogo e ajuda da religiosidade, sem isso também não vai conseguir, né? E aí, gente, né, nós vamos vir para a pior de todas, é a morte do primogênito, né? O primogênito é o primeiro, é lá, né, o primeiro filho. O primeiro filho, gente, ele representa a construção do meu sonho, o meu futuro, o futuro daquilo que pode fazer a continuidade de mim mesmo. Então, quando ele morre, meu futuro morreu. A continuidade de mim mesmo morreu. Não existe nada. Acabou. Sabe quando coloca assim, que desapareceu tudo? Todas as possibilidades na morte do primogênito. Então, ele representa isso para um pai, né? E para nós, como espíritos, gente, é a nossa ruptura com o nosso planejamento espiritual. Porque toda vez que a gente fala, tem gente que fala assim, eu não pedi para nascer, pedimos, até assinamos o contrato em 3 vias, né? Tá tudo arrumadinho lá na solução, pedimos. Só que aí tem todo um planejamento, toda uma organização, e a gente quer romper. Rompe absolutamente com tudo que a espiritualidade construiu para nos ajudar, né? A gente pega e desiste da vida. Essa fase aqui, gente, é aquela que, infelizmente, a pessoa, né, que tira a própria vida. Quando ela chega nesse nível aqui, que é a última delas, né? É o abandono de toda a responsabilidade que nós deveríamos ter. Nós chegamos num ponto que a gente, nem responsabilidade a gente quer ter mais, a gente vai abandonar tudo. Vai tentar a fuga de nós mesmos, e como os espíritos falam, como a gente vai fugir do espírito, da nossa própria consciência, né? Não tem como. Então, né, é o indivíduo aqui, ele deixou de existir. Tá? Eu não estou falando que o espírito deixou de existir. Eu falo eu, Janaína, dessa vida, acabou. Não existe mais. Essa pessoa que ela foi rompida, ela foi, né, apagada da história. Né? Todo o processo que houve para a construção dessa encarnação, ela foi apagada. Por isso que a morte dos primogênitos, ela representa o fim do futuro. O fim do que poderia ter existido de construção positiva. E aí, gente, vocês vão falar assim, nossa senhora, então o que a gente faz? Tá ruim, né? Esse estudo. Mas, gente, olha só. Como a gente disse, né, claro, temos que buscar ajuda quando a gente começa a perceber que algo não está bom em nós. Busca ajuda, né? Ah, mas eu não quero falar para todo mundo, então busca a pessoa de confiança e vai conversar com ela para tomar as decisões corretas, clara, né? Principalmente se fosse necessário, busca sim ajuda médica, né? E existe um lema da doutrina espírita que é perfeito. Fora da caridade não há salvação para nenhum dos setores da nossa vida. Então, gente, né? A gente tem que buscar ser útil. Sempre. Eu tenho que passar a enxergar o próximo, porque a depressão, ela faz a gente enxergar só nós. Ela deixa a gente cega em relação que existam outras pessoas que também têm problemas, que também está passando várias dificuldades, sejam elas que têm dificuldades materiais, têm dificuldades espirituais, têm dificuldades morais, intelectuais, tem vários níveis. Também está passando por esse processo. Então, quando eu vou trabalhar, né, com o outro, eu fiquei sabendo desse rapaz. Né? Quando a gente vai trabalhar olhando o outro, nós conseguimos ver que sim, né? Tá ali as praguinhas querendo, o faraó tá querendo não deixar a gente libertar, o Moisés tá gritando, vou libertar, mas a gente vai perceber que não é só nós,
que a gente não está só. Várias pessoas estão lutando, né? Os hebreus estão querendo me deixa ir, né? E tá lutando e tá tentando continuar essa luta. Eles não estão desistindo. E isso é exemplo para nós, gente. Quando a gente vê que o outro não tá, revigora assim a gente. A gente pensa, não, então também vou conseguir, fulano tá igual eu, ele tá conseguindo, por que eu não consigo? Consegue sim. E quando a gente sair, porque, né, a depressão, ela nos prende, gente, dentro do nosso ego. Então a gente tem que sair dele, porque o bem, o fazer o bem ao próximo é a salvação. Por isso que Jesus disse, né? Amará a Deus a todas as coisas, amarás a teu próximo e amarás a ti mesmo. Né? Porque se eu não consigo me amar, como eu vou amar o meu próximo? Se eu não consigo compreender o eu e o meu próximo, como eu vou compreender a Deus? Como eu vou compreender o amor dele por todas as criaturas que ele tem? Né? Então, é na caridade mesmo, no trabalho, tá, gente? No trabalho com o outro, para com o outro. Por isso que nós somos seres gregários, Deus em sua sabedoria infinita falou, não, você vai viver não é sozinho, não. Vai viver com todo mundo. Porque um vai ajudar o outro. Então, a melhor maneira, né, gente, se a gente começa a perceber esses sintomas, busque ajuda, né, não tenham vergonha, né, não precisa realmente sair falando no alto-falante, não, mas busque ajuda e busque, né, olhar o outro. Não deixe o outro subir da nossa visão, não. Porque aí a gente vai vencer. Nós vamos vencer o faraó e ser libertos. Tá, gente? De maneira correta. Não da maneira mais triste. Né? Que a gente não veio aqui para ser triste. Muito pelo contrário. Deus, ele deixou a gente vir para buscar maneiras da gente ser melhores e mais felizes. Né? E para isso, ele deixa a gente tentar sozinho. Para que tenha merecimento. E nós conseguimos, sim. Era isso, Neuzinha. É porque o estudo, gente, ele é muito grande. Muito. Me comprimir ali uma hora não é tão, assim, não dá para falar muito, porque ele é bem grande. Mas é isso, mas gente. deu para pegar a ideia, né, desses estágios, desse adoecimento da alma, né? Que é um adoecimento da alma da pessoa, né, do ser Da integral. alma mesmo, E se expressa no corpo, né? Porque tem uma hora que não tem serotonina, que não tem os neurotransmissores, ele se transforma em algo físico. Mas eu queria pedir, como a Cláudia comentou aí, que ela também tá, né, tá com depressão e ansiedade, comentou que o amigo do Elton suicidou, quer dizer, ele chegou no estágio mais profundo de dor, não viu saída. A gente na doutrina espírita sabe que todo mundo tem chance de recomeçar, mas a gente tem que recomeçar de onde a gente parou. Então, assim, nessa oração a gente poderia mentalizar essa família, o Elton, a família do rapaz que suicidou e todas as pessoas que estão passando por esse processo de adoecimento, de depressão, de ansiedade, que é um momento que está afetando muita gente, né? Então, assim, todos nós que estamos assistindo essa live poderíamos, na hora da sua oração, pedir aos mentores que socorram essas pessoas todas, esse jovem que suicidou, todas as pessoas. Tá bom? E eu agradeço a todos, gente, porque, como eu disse, né, é um estudo bem maior, bem mais complexo. A gente teve que traduzir num jeito mais simples possível. A gente não trouxe isso aqui, não foi para deixar ninguém triste, pelo contrário, para a gente prestar atenção em nós, ainda mais nessa situação que o planeta inteiro está vivendo, né? Para na hora que a gente perceber, falar, opa, peraí, vamos ali, vamos buscar o melhor para nós. É piolho ou pereba, né? Que é isso aqui, né? O que está acontecendo comigo? Né? E buscar, né? Sempre nos melhorar. Então a gente vai fazer oração. Novamente agradeço a todos. Peço, né, que nós possamos fechar os olhos, né? Concentrar um pouquinho, buscar, né, ver, né, essa luz no fim do túnel, essa luz mesmo, né, que está emanando, gente, porque Jesus está abençoando, assim, o tempo todo, ele não nos deixa desamparado. Deus permite que os bons espíritos trabalhem o tempo todo com nós, tá? Então, Mestre Jesus, neste momento em que toda a humanidade se sente desamparada, se sente sufocada, tentando se libertar desse eu que ainda, né, quer viver nesse comodismo, que a gente possa, Senhor, através do seu evangelho, que nos deixou como guia,
como, né, a resposta para a solução de nós mesmos, trazer ele para a nossa vida, para a nossa vivência, na melhor forma em que nós pudermos fazer, porque ainda somos imperfeitos, Senhor. Mas sabemos também que, mesmo assim, podemos sim buscar o melhor para todos nós, para aqueles que amamos, para aqueles que convivem conosco e para nós mesmos. Obrigado por essas oportunidades maravilhosas e por esse Evangelho que nos guia e nos ampara e nos ilumina. Que assim seja. Que assim seja. Gente, muito obrigada a todos. Eu quero fazer uma divulgação. Semana que vem, o palestrante vai ser o Helder Canto, lá de Florestal. O tema da palestra dele é o amor fraterno de Francisco de Assis, né? Esse amor fraterno que fala irmão Sol, irmão Lua, que reconhece Deus presente na criação. Então, todas as palestras são importantes, mas quando a gente tem uma pessoa convidada igual ele, a gente deveria prestar atenção, porque eu já assisti um estudo dele sobre Francisco de Assis e fiquei encantada. Tá? Então, eu convido a todos a não perder na próxima terça-feira. Fiquem com Deus, fica com Deus, Janaína. Obrigada, um beijo no coração. Tudo de bom. Amém. Beijo a todos, gente. Tudo de bom. Boa Tchau. noite. Boa Tchau. noite. Tchau.